Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nesta edição, vamos falar de um assunto tabu na mídia nacional, o aborto. E para falar sobre o assunto, convidamos a médica e professora da UFRJ, Lígia Bahia, a ex-ministra da Secretaria para as Mulheres, a doutora Nilceia Freire, e a juíza Jane Reis. Veja agora como a mídia foi destaque nesta semana. A maneira de comemorar pode comprometer o alvo da comemoração. Certo ou errado? Certo. A Folha validou o senso comum ao escolher a forma menos séria de celebrar os 25 anos da criação do cargo de ombudsman. A ouvidoria dentro de um jornal significa transparência, mas o avanço mais importante do jornalismo brasileiro desde a redemocratização, foi celebrado com uma brincadeira de mau gosto concebida pelo Departamento de Marketing. Não merecia. A promoção Ombudsman por um dia contraria todos os princípios que fizeram do cargo uma inovação tão marcante. O Ombudsman é o defensor do leitor, deve estar antenado com ele, por um mandato de pelo menos um ano. Se não for assim, é palpite, e com palpites de quem nunca entrou numa redação, não se promove o progresso. O esforço de um quarto de século, executado por 12 grandes jornalistas, foi jogado pela janela, pela tentação de fazer gracinha. Entre as boas notícias produzidas nesta temporada eleitoral, está o aumento da participação do Ibope nas sondagens de opinião pública. Isso não significa que o trabalho do Datafolha deva ser desconsiderado. Ao contrário, este instituto tem oferecido os referenciais básicos sobre as tendências da sociedade brasileira. Porém, com dois concorrentes e ambos competentes, as previsões tendem a se aproximar da realidade, evitando-se as surpresas que hoje já não escapam ao leitor. Não escaparam aos repórteres de rádio e televisão que acompanharam a votação no domingo os problemas com o sistema de identificação biométrica dos eleitores. A toda hora, os boletins de notícias davam conta de problemas nos aparelhos de identificação e das demoras que as 8 tentativas permitidas causavam na rapidez da votação. O sistema de verificação, a partir da papila da polpa dos dedos, seria infalível se, no caso dos idosos, não ocorresse um natural desgaste nos sulcos. O sistema de votação brasileiro é modelar, copiado em inúmeros países, mas a identificação do eleitor pode ser aperfeiçoada. Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através das nossas redes sociais no site do Observatório da Imprensa. A lei seca nos Estados Unidos desenvolveu as máfias, estimulou a corrupção policial e não acabou com o alcoolismo. A criminalização do aborto no Brasil é a responsável direta pela morte de uma mulher a cada 2 dias em clínicas clandestinas ou consultórios improvisados. Por ano, calcula-se que no Brasil praticam-se 800 mil a 1 milhão de abortos clandestinos. Apenas 1.500 foram legais, decorrentes de estupros, ameaça à saúde materna e anencefalia do feto. A questão é gravíssima sob todos os aspectos. É uma ameaça à saúde pública, é um caso de polícia pelo impulso a um novo gênero de delinquência e é uma ferida aberta no Estado de Direito, já que a proibição de interromper a gravidez decorre de dogmas religiosos impostos a uma república teoricamente laica e secular. Esta violação do direito de escolha e do livre-arbítrio não configura apenas um ilícito na aplicação da lei maior. É também um embargo
a liberdade de expressão, já que a maioria dos profissionais das redações brasileiras é constituída por mulheres impedidas de se manifestar sobre as suas convicções. Nessas eleições, a reação ao obscurantismo levou a grande imprensa a iniciar um pequeno debate, até então totalmente embargado. A pressão das ONGs e do terceiro setor, inclusive deste observatório, obrigou os grandes jornalões a se livrar do tabu, mas com muita discrição, sem nenhuma veemência. Prova disso você encontra no último debate entre os presidenciáveis. Das 3 candidatas, apenas uma favoreceu o aborto e dos 4 candidatos homens, apenas um foi favorável à descriminalização do procedimento, e não é por acaso que a exceção seja personificada por um sanitarista. Além de descriminalizar a interrupção da gravidez, precisamos tirá-la do âmbito religioso. Precisamos, sobretudo, rasgar as mordaças que impedem a mulher brasileira de se manifestar como profissional de imprensa e como cidadã. Enquanto isso, quando isso acontecer, nos livraremos da hipocrisia e do atraso. A cada ano são realizados entre 600 mil e 1 milhão de abortos induzidos no Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O debate sobre a interrupção da gravidez não prevista em lei tem ganhado destaque na mídia, principalmente durante a campanha presidencial. Mas o espaço não é proporcional ao seu impacto na saúde pública. A imprensa é importante porque ela forma opinião. Se conseguir cada vez mais mostrar que a mulher tem direito a organizar sua vida da maneira que ela achar melhor, isso vai certamente diminuir o preconceito e a resistência religiosa. Se a mídia, de uma forma geral, começar a comprar essa ideia, começar a cobrir regularmente, do mesmo jeito que tem feito com os crimes contra homossexuais, que é uma pauta recorrente na imprensa, se mostra isso sistematicamente, se você começar a mostrar sistematicamente o que tem ocorrido, talvez as pessoas possam despertar mais, com mais vigor para esse tipo de discussão. A mídia, por um lado, ela reflete os avanços da sociedade. Então, à medida que esse tema vai deixando de ser tabu no Brasil, porque ele, de um cochicho entre comadres, não é? Entre mulheres, entre amigas, ele se tornou um assunto discutido na sociedade, no rádio, na TV, nos jornais, em toda parte. Então, a mídia assume essa pauta. As religiões não são em si uma barreira que as mulheres realizem a sua vida, as suas vidas plenamente. E é preciso, então, que a gente divulgue esse pensamento, que é um pensamento que se contrapõe àquele que está todos os dias nas TVs, não é, que os grupos religiosos dirigem. Este ano, os 3 principais jornais de circulação nacional, em média, citaram o aborto clandestino em apenas 115 páginas. O número inclui os noticiários político, científico, cultural e internacional, além de editoriais, colunas e até cartas dos leitores. Há grupos religiosos que intervêm e que, infelizmente, têm poder de barganha, porque eles têm a possibilidade de fazer com que suas fiéis, votem naquilo que o padre mandou na igreja ou que o pastor mandou no seu templo. Dentro das religiões, há setores extremamente conservadores, às vezes chamados de fundamentalistas, que não conseguem entender ou, ao contrário, quer dizer, entendem que as mulheres não têm direito a controlarem e a decidirem o momento em que elas querem ou se querem ser mães ou não. E não acabam de perceber que nós, mulheres, conquistamos, especialmente a partir dos anos 60, a possibilidade de escolher a maternidade. O Estado de São Paulo reconhece que o tema deixou de ser um tabu e defende uma discussão ética por toda a sociedade, não apenas pelas mulheres. O jornal ressalta que, no Brasil,
nem todas as mulheres têm plenas condições culturais para tomar esta decisão. Em editorial, o Globo defende que o assunto seja discutido publicamente e critica a pressão de grupos religiosos que tentam embargar o debate junto ao poder público. Na seção Sociedade, a interrupção voluntária da gravidez é tratada além do enfoque policial. O Globo, sendo um jornal conservador no campo da política e da economia, ele tem sido muito mais liberal nos últimos tempos na área de comportamento. É um avanço e acho curioso até que não tenha havido, pelo menos assim publicamente, manifestações de repúdio dos leitores do Globo a essa publicação, o que eu acho que é um alento, né? Quer dizer, eu notei que houve 2 cartas publicadas no jornal naquela semana e ambas as cartas eram positivas, né? Elogiavam a matéria. Abertamente contrária à criminalização do aborto, a Folha de São Paulo ressalta que a questão deve ser discutida pela ótica da saúde pública e dos direitos das gestantes. A Folha é contra a criminalização do aborto. E eu também. É uma tragédia de saúde pública fruto da desigualdade do país. A sociedade brasileira, como muitas outras mundo afora, é muito machista, não entende a questão do aborto como um direito da gestante, como uma questão de autonomia da mulher. E para que esse tipo de preconceito se dissolva, a mídia tem um papel fundamental de esclarecimento e, sobretudo, de levantar o debate. Ministra Nilceia Freire, temos que tratá-la como merece. Mas você foi ministra de 2004 a 2010. Eu queria que você trouxesse para nós e para os telespectadores a visão do governante, que está de mãos atadas. Ele não pode alterar a Constituição, ele não tem poder legislativo, não é? E como é que se pode, como se tentou fazer alguma coisa e foi tão difícil, né? A verdade, boa noite a todos e a todas, boa noite, Dines, e muito obrigado pelo convite para estar aqui de novo, sobretudo para tratar desse tema que nós ainda temos muito a fazer em torno da questão dos direitos sexuais e reprodutivos, não só das mulheres brasileiras, mas das mulheres no mundo, na América Latina em especial e no Brasil. Eu tive o privilégio de ser ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres de 2004 a 2010, e no primeiro ano em que eu estava em Brasília, nós realizamos a primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, onde participaram 1.800 delegadas que foram eleitas em todos os estados brasileiros. E nesta conferência, como era de se esperar, o tema do aborto, ele aflorou, porque é uma questão vital e simbólica para as mulheres e para o movimento feminista. E essa plenária de 1.800 mulheres, praticamente por unanimidade, deliberou que o assunto, aborto, devia ser tratado no sentido de liberar ou de liberalizar o aborto e descriminalizá-lo no país. Naquela época, a conferência ela resultou num Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, e a forma que nós encontramos para colocar o tema na agenda política do governo e do país, a partir da conferência, foi criar uma comissão tripartite, onde participavam sociedade civil, governo e parlamento, para rediscutir, né, o enquadramento legal do aborto no país. Foi uma discussão riquíssima, desde a escolha dos integrantes da comissão, né? Por exemplo, nós oferecemos uma vaga, né, que entendíamos que deveria ser ocupada pelo segmento religioso. No entanto, nem a CNBB, nem a CONIC, nem a Conferência Nacional das Igrejas Católicas, aceitou ou quis sentar-se na comissão e trazer
as suas ponderações, né, o seu pensamento. Portanto, a comissão trabalhou de uma maneira muitíssimo séria e chegou-se à definição de uma proposta que está escrita, guardada, arquivada, mas, sobretudo, está guardada na nossa memória, porque foi um momento extremamente importante. O fato de termos colocado, né, e tirado naquele momento a questão do aborto das páginas policiais e passarmos para a política e para a questão da saúde, isso foi um avanço enorme naquele momento. Não conseguimos emplacar a lei, né? Mas ela foi remetida ao Congresso. A deputada, à época, Jandira Fegali, abraçou o projeto e o projeto seguiu tramitando, ou não tramitando, porque os obstáculos à tramitação foram enormes, intransponíveis, mas houve uma questão que eu queria ressaltar, que é extremamente relevante. Foi a primeira vez que o Executivo, com a consciência de que quem delibera, quem resolve é o Legislativo, encaminhou um relatório que tratava dos resultados de uma comissão dessa natureza. Eu acho que isso foi um avanço enorme e, lamentavelmente, eu acho que vivemos um momento de retrocesso no campo legislativo, principalmente. Lígia Bahia, nós falamos, eu inclusive na parte inicial, opinativa, eu mencionei as religiões, mas a gente tem que fazer uma certa segmentação, porque nós mesmos mostramos na reportagem o grupo das católicas pelo direito de escolher. E é um movimento, não é insignificante, quer dizer, há nuances, não é? Eu gostaria que você explicasse esse panorama. Pois é, boa noite, Dines, boa noite, Nilceia, boa noite, Jane, muito obrigada pelo convite. Eu não conheço profundamente esse assunto, eu sou apenas uma médica sanitarista, mas o pouco que eu estudei, eu verifiquei que isso muda ao longo da história. Há santos católicos que se posicionaram claramente a favor do aborto, por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele tem escritos, ele considera que o almamento, ele só ocorre após os 3 meses, ele só considera que o almamento ocorre quando a criança chuta, quando a criança quica. Então, essa é uma teoria, ele constrói uma teoria a favor do aborto a partir dessa concepção do almamento. O almamento, ele não ocorre na fecundação, ele ocorre tardiamente, portanto, o aborto até os 3 meses seria totalmente justificável para os católicos naquele momento, e a gente tem evangélicos, correntes evangélicas que se posicionam claramente a favor do aborto, e nós vimos as católicas pelo direito de decidir, que é uma organização internacional que atua não só no Brasil, mas que atua em diversos países do mundo. Portanto, eu diria também que atribuir o tabu inteiramente às religiões é um pouco de covardia. É uma generalização é um pouco de covardia, tanto da parte do Poder Legislativo quanto da parte do Poder Executivo no Brasil. Eu diria que acabou sendo uma bela desculpa de conveniência para que um conjunto de ações, ou melhor, de omissões, ela seja justificada. Jane Reis, agora vamos passar para o aspecto jurídico e constitucional da questão. Vi alguns artigos, inclusive na Folha de São Paulo, neste sábado. Não existem maneiras de pelo menos, criar um cronograma que possa ir atenuando aos poucos essa criminalização, porque também acho que as coisas feitas abruptamente podem não ser bem feitas, bem realizadas, mas existiria possibilidades legais de se fazer, de se implementar uma política mais humana, não é? Mais... Sim, boa noite a todos, agradeço também o convite. O ponto de partida do debate constitucional a respeito do aborto, ele parte de uma lógica binária que vem da política, da ideia do pró-vida e pró-escolha, que acaba funcionando como uma figura de captura retórica, porque ninguém é contra a vida.
né? E a Constituição, ao enunciar o direito à vida, ela deixa uma margem ampla de interpretação a respeito da maneira como a vida vai ser tutelada em cada estágio da gestação e considerando também os direitos das mulheres e os direitos que possam ser opostos à ideia de uma proteção desde a concepção. Então, eu acho que um ponto em que o debate precisa avançar e que fica em segundo plano na mídia é de que há várias maneiras intermediárias de promover a proteção da vida em potencial que não seja o direito penal. Essa proteção pela via do direito penal, ela está relacionada tanto a uma questão de desigualdade de gênero, né, de não reconhecer o direito à autonomia reprodutiva da mulher, o direito ao próprio corpo. Num plano mais concreto, a desigualdade social no Brasil, porque basicamente quem não desfruta dessa autodeterminação são as mulheres pobres, as mulheres que chegam ao sistema penal, as mulheres que passam pelo crivo da justiça criminal, são as mulheres de baixa escolaridade, negras, que já estão submetidas à violência doméstica. Então, existe essa outra dimensão da desigualdade. Claro. E, por fim, algo que até em algum momento aqui alguém traçou uma analogia com o debate sobre a descriminalização das drogas. Essa tendência que a gente tem de tentar resolver os vários assuntos ou desestimular as condutas pelo uso do direito penal, né, pela via da criminalização e da marginalização. Que não é o caminho. E vários países adotam soluções intermediárias, como, por exemplo, a determinação de atendimento prévio, um período de reflexão necessário para que a mulher possa firmar a convicção a respeito de levar a efeito a interrupção da gravidez e a avaliação psicológica, médica, enfim. Há várias soluções intermediárias que não são debatidas porque a gente não saiu daquele estágio mais primitivo. Radical, não é? De despenalizar, de tirar essa questão do campo da justiça criminal. Então, vamos fazer uma brevíssima pausa e voltamos dentro de alguns instantes. Até já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje discute o aborto na mídia. O assunto ganhou destaque nos últimos dias, depois da morte de 2 mulheres em clínicas ilegais no Rio de Janeiro. O aborto inseguro mata uma mulher a cada 2 dias no país. Até os 40 anos, 1 em cada 5 mulheres opta por encerrar pelo menos uma gestação. Este foi o caso de 2 moradoras do Rio de Janeiro que foram parar nas páginas dos jornais nas últimas semanas após abortos clandestinos mal sucedidos. O corpo de Jandira Madalena dos Santos foi encontrado carbonizado, sem arcada dentária e digitais, dentro de um carro. Elisângela Barbosa foi deixada já sem vida em um hospital com o intestino e o útero perfurados. As 2 realizaram os procedimentos em clínicas clandestinas. O fato do aborto ser proibido não impede que as mulheres interrompam voluntariamente a gravidez. Elas estão desesperadas, têm um projeto de vida que está sendo destruído e elas vão procurar, nessa situação de desespero, qualquer meio que possa resolver, mesmo com alto risco de infecções, hemorragias, resolver a sua situação. Uma boa parte das mulheres não tem condições financeiras para pagar uma clínica particular, recorre a métodos caseiros, domésticos, brutais, medievais, com a introdução de agulha no útero para provocar o abortamento, substâncias cáusticas e outros métodos também completamente condenáveis pelo alto risco que traz.
Acontece hoje uma coisa um pouco esquizofrênica. Nós sabemos que existe uma quantidade imensa de abortos sendo praticados no ambiente social, mas, ao mesmo tempo, as taxas de registros, né, desse delito nas delegacias e mesmo os processos no tribunal de júri são muito baixos. Nós vemos que a sociedade ela não vê o aborto como uma conduta muito grave. Quando existe uma incongruência entre a lei, que prevê um comportamento como crime, né, e a sociedade aceitar aquele comportamento como um comportamento que não é crime, é chegada a hora de se fazer um amplo debate acerca da necessidade, né, de ver a possibilidade da regulamentação dessa conduta, né, porque essas clínicas só são problemas porque o aborto é proibido. No Brasil, o aborto só é permitido em casos de estupro, anencefalia ou se a gestação colocar a vida da mãe em risco. A mulher que se submeter a um procedimento não autorizado pode ser condenada a 3 anos de prisão. A lei penal, por si só, né, prevendo penas privativas de liberdade, mesmo a realização, né, concreta dessas penas para quem comete determinados delitos, não tem a força de fazer com que as pessoas decidam por não delinquir ou por não praticar aquela conduta. Nós temos que ampliar o debate acerca da necessidade ou não da criminalização, até porque a criminalização do aborto, além de não interferir na redução, né, da ofensa à vida em relação aos fetos, acaba ampliando, né, essa violência, porque as mães que não são objeto de tutela passam a ser vítimas também desses procedimentos abortivos. Nilce Freire, voltando à sua experiência, que é muito importante, porque a gente esquece muito depressa no Brasil, e a mídia esquece mais depressa ainda, evidentemente os leitores e telespectadores também. Mas teve um episódio marcante que eu não esqueci, que foi a discussão sobre o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, 2009, mais ou menos, que era muito... Primeiro, era uma continuidade do primeiro plano que tinha começado ainda Fernando Henrique Cardoso e tudo. Quer dizer, sob o ponto de vista político, era uma continuidade, um processo regular, né? E a onda foi terrível, né? Contra todos os tópicos, praticamente. Como é que foi essa experiência? Quem que comandou isso? A Secretaria de Direitos Humanos fez o plano de maneira concertada com a sociedade civil, e o plano era um plano bastante abrangente. Muito, excelente. E, efetivamente, ele avançava, mas não inovava em nada em cima dos planos anteriores. O que aconteceu naquele momento, em que eu acho que nós sofremos a repercussão disso até hoje, é que se juntaram grupos que tinham discordâncias políticas com determinados pontos do plano e se uniram no sentido de rejeitar e obrigar o governo a reformular. Esses grupos, basicamente, eram os ruralistas, que se discutia nada mais do que aquilo que hoje já está consagrado em lei, o direito à terra, o direito à propriedade, enfim. E o plano trabalhava a questão das invasões, como não criminalizar, mas ao mesmo tempo penalizar aquilo que fosse contra o que está estatuído como propriedade. O segundo ponto era justamente a questão do aborto, né, que se criou uma celeuma enorme em torno disso. E um outro ponto importante, agora não estou me lembrando, havia um terceiro ponto que também agregava grupos de pressão importantes. Então, este momento foi um momento, para mim, foi um divisor de águas, porque esses grupos de pressão, eles viram que poderiam produzir, do ponto de vista do governo, sobretudo, do executivo, um recuo, né, como foi efetivamente alcançado por eles. Claro. Não, eu lembro, inclusive, que nesse terceiro plano
de direitos humanos, havia alguns tópicos sobre mídia, não é? E os conglomerados de mídia, evidentemente, eram contra a busca de qualidade, controle de faixa etária. Aí, pronto, juntaram-se ruralistas e os barões da mídia e a coisa foi torpedeada. Desculpem. Elígia, agora, o seu contato com mulheres, não é? Imagino que seja a sua atividade principal, não é? Como médica. Como é que você... O que você ouve delas sobre essa questão? Não é? Mais ou menos, assim, eu sou professora da universidade, sim. Eu não tenho muito contato com mulheres, eu não tenho muito contato com a clínica de mulheres. Então, eu diria assim, eu penso que nesses dois casos isso fica muito claro, né? Eram mães que realizaram aborto, não foi barato, um aborto de R$ 4.500, é importante que se note isso, então não são mulheres só de baixa renda, ao contrário, mulheres que puderam, enfim, dispor de um recurso que não é baixo, e pessoas absolutamente trabalhadoras, ambas inseridas no mercado formal de trabalho, e ambas com padrão de conjugalidade, enfim, uma separada, outra casada, com os maridos ou ex-maridos bastante participantes desse processo, com suas famílias, as mães de ambas, conhecendo o que as filhas decidiram fazer. Enfim, então eu diria assim que é muito importante que a gente reconheça esse perfil, porque é como se o aborto ele fosse praticado no Brasil apenas por mulheres que são mulheres da ralé, da periferia. Não é isso, ao contrário, a gente tem pesquisas que demonstram que ele tem uma democratização entre classes sociais, entre brancas e negras, entre brancas, negras e pardas. Enfim, é um procedimento absolutamente disseminado, que na realidade ele ocorre não apenas em clínicas clandestinas. Hoje existe um medicamento que ele é bastante utilizado, que é o Citotec, e quando o Citotec falha, essa gravidez ela se prolonga, então há essa necessidade de recorrer a esse tipo de clínica. Eu acho que outro fato notável e importante que seja consignado aqui entre nós é a presença das milícias nessas clínicas, o que era a intermediação das polícias. Hoje a gente tem as milícias presentes, o corpo carbonizado da Jandira. Ele é um resultado de uma violência extrema, de uma situação de extremo risco que essas mulheres, que as mulheres se submetem, e não são moradoras, não são mulheres moradoras, então, de periferias. São mulheres que hoje, eu diria, elas integram a força de trabalho das mulheres, claro, das mulheres brasileiras. O que me chama atenção também, eu acho que é muito importante que a gente também debata isso, é que ninguém fala nada sobre esse assunto. Nenhuma autoridade pública vem a público se manifestar em relação a isso. Então, eu diria que é preciso também que ministros da saúde, que secretários de saúde se juntem, se pronunciem sobre isso. E façam um debate informado. Um problema enorme, um genocídio que ocorre nesse país, e que as autoridades da saúde também acabam se omitindo. Professora Jane Reis, como é que esse caso das duas assassinadas, não é? Porque elas foram assassinadas, elas não morreram do procedimento, quer dizer, elas tiveram problemas e foram assassinadas. Como é que se vê isso? Quer dizer, desculpe, penalmente é hediondo, não é? O que se fez. E como é que se pode encarar isso? O delegado que nós entrevistamos é muito articulado, ele coloca, mas o que está acontecendo, inclusive com esse dado das milícias, é que as delinquências se aproximam, se entrosam. Não é? A pequena delinquência se junta a outra pequena e ela fica grande. E depois temos agora um problema de delinquência, não é? Atuando na faixa das clínicas, né? A avaliação que eu faço disso é que a clandestinidade leva a um processo de marginalização que faz com que aquelas premissas básicas do Estado de Direito não cheguem a essas pessoas. Então, hoje, a gente pensa na ideia de Estado de Direito, império da lei, vivemos sob um Estado constitucional, mas esse Estado constitucional ele não é aplicado de forma equivalente
a todas as pessoas. Existe uma aplicação seletiva do paradigma do Estado de Direito e essas pessoas vivem em domínios de exceção do Estado de Direito. No caso dessas mulheres, uma delas viajou, né, para fazer o aborto. Então, ela acabou se inserindo num contexto de insegurança, num local em que não existe o controle do Estado, não existe fiscalização, porque é um domínio marginal. E é marginal porque a gente não tem a figura do aborto legal por opção da mulher. E a gente tem, inclusive, acho que aí é uma discussão da medicina sanitária, até do acesso das mulheres ao aborto nas hipóteses em que ele já é legalmente admitido. Houve aquela questão recente da portaria que regulamentava a sua aplicação no SUS e que teve que ser revogada. Quer dizer, a gente tem a questão em dois planos, do não reconhecimento do direito, quer dizer, do não reconhecimento pelo direito positivo e da sequer aplicação, da não aplicação dos parâmetros legais que já existem. Já existem, consagrados. Né? Uma coisa que eu queria falar, assim, que eu acho que também fica um pouco à margem... Jane, posso te pedir? Sim. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco, porque você vai dizer coisas interessantes. Daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta com um programa que trata do aborto e suas consequências. Jane Reis, eu interrompi de forma mal educada o que você ia dizer, mas eu tenho certeza que é muito importante, então gostaria que você completasse. Não, ia só concluir o raciocínio dizendo que, mesmo naquele julgamento do STF em que se debateu a possibilidade de interrupção da gravidez no caso de anencéfalos, um dos aspectos principais que estava em discussão ali era o acesso ao SUS, quer dizer, a possibilidade de realizar esse procedimento no Sistema Único de Saúde. E que é algo que ficou claro nesse episódio envolvendo a portaria. E nessa discussão sobre a desigualdade de acesso e a desigualdade em relação à forma como as mulheres que têm recursos resolvem a questão e aquelas que não têm são obrigadas a resolver de outra maneira, de uma forma clandestina. No mundo, a descriminalização do procedimento depende do grau de influência da religião no governo. Na Inglaterra, o assunto já faz parte do cotidiano. A mídia britânica discute de forma rotineira essa questão do aborto, que não desperta aqui no Reino Unido o debate acalorado ou mesmo a controvérsia que grupos anti-aborto costumam provocar em países de forte influência religiosa, como nos Estados Unidos e como no Brasil também. A lei britânica autoriza o aborto, que é realizado por médicos qualificados em hospitais públicos e, com um detalhe, é de graça. A grávida só precisa obter autorização de 2 médicos, que eles endossam a conclusão de que ter a criança seria prejudicial à paciente, física e, sobretudo, mentalmente. E a restrição mais rigorosa na lei britânica é no sentido de que a gravidez não ultrapasse 4 meses. E mesmo nisso existem exceções, se houver sérias ameaças à saúde da mulher ou do feto. A maior parte dos abortos aqui no Reino Unido se dá com menos de 3 meses de gravidez. A lei, que é de 1967, regendo essa questão, se aplica à Inglaterra, Escócia e País de Gales. Faz uma exceção para a Irlanda do Norte, que, como tem uma influência católica muito forte, ainda mantém ilegal o aborto. Neste minuto, passamos a marca dos 1.429 abortos no dia de hoje. 834 mil este ano. A maioria dos americanos ainda é a favor do aborto, mas surgiram tantas condições que os 2 principais movimentos na luta, pro-choice a favor e pro-life contra o aborto, estão empatados em 47%. O aborto foi legalizado
pelo Supremo em 73, num movimento influenciado pela escritora francesa Simone de Beauvoir, quando pediu a milhares de mulheres que tinham abortado revelassem seus nomes. As americanas repetiram a fórmula e um ano depois o aborto foi legalizado nos Estados Unidos. Mas as forças contrárias, na maioria religiosos e republicanos, estão cada vez mais ativas e bem-sucedidas em estados conservadores. No Texas, um dos principais campos de batalha, o legislativo criou leis que dificultam as operações das clínicas. Eram 41, agora são 7, e para fazer um aborto legal, às vezes é preciso viajar mais de 300 quilômetros. Essas fórmulas são copiadas em outros estados e contestadas nas cortes estaduais, federais, e assim vai continuar até o dia que o Supremo Federal decidir reexaminar a legalização de 73 ou o dia que os conservadores assumirem o controle do Congresso e do Executivo. A despenalização do aborto é condenada pela maior parte dos presidentes sul-americanos, inclusive aqueles que apresentam-se formalmente como progressistas. Esse era o caso do venezuelano Hugo Chávez, que posicionava-se categoricamente contra o aborto, e, com a mesma posição, seu sucessor, Nicolás Maduro. Na mesma linha está o boliviano Evo Morales. Autodeclarado como social-cristão, o equatoriano Rafael Correa, no ano passado, ameaçou renunciar caso um setor de seu partido insistisse em levar ao parlamento um projeto sobre o aborto. A presidente Cristina Kirchner afirmou publicamente em diversas ocasiões que é contra a descriminalização do aborto e mandou engavetar diversas iniciativas de seu próprio partido. Em 2012, o Uruguai tornou-se o primeiro país da América do Sul a aprovar a descriminalização do aborto. Segundo várias pesquisas, a legislação contou com majoritário respaldo da população uruguaia. O Partido Nacional, de oposição, tentou pedir um plebiscito contra a lei, mas não conseguiu reunir o número suficiente de assinaturas para sua convocação, obtendo apenas 8% de adesão. Os defensores do aborto argumentavam que, com a legalização, o número de mulheres que morriam fazendo de forma clandestina a interrupção da gravidez diminuiria de forma drástica. E o fato é que, no ano passado, ocorreram 6.676 abortos no Uruguai sem óbito materno algum. Isso é, de novo, o Uruguai dando um show, não é? Pois é. A gente tem que tomar esse exemplo, porque a discussão no Uruguai, ela passou por várias fases. E uma das fases foi uma fase em que se discutiu e se fez no Uruguai uma experiência de redução de danos. Claro. E isso foi extremamente importante no sentido de demonstrar que a questão da mortalidade materna diminuía na medida em que uma discussão informada e dadas as condições de realização do aborto em segurança, poderiam diminuir as mortes maternas. Eu acho que esse caminho foi um caminho, como você tinha mencionado anteriormente, um caminho de progressão de uma discussão que é difícil, mas que tem que ser feita sob pena de ficarmos assistindo mortes absolutamente evitáveis. Elígia Bahia, você mencionou um assunto que eu acho da maior importância. O Conselho Nacional de Medicina, que é o órgão máximo da medicina no país, recomenda quer dizer, que se descriminalize o aborto. Quer dizer, meu Deus, se os médicos não têm razão, quem é que vai ter razão? Pois é, isso foi um avanço enorme que ocorreu no ano passado, porque anteriormente os médicos eles não haviam se posicionado e agora se posicionaram, e isso é uma posição muito clara, muito objetiva em relação à importância da descriminalização do aborto para a redução da mortalidade materna, e ela é vital porque, todos sabem, nós não cumprimos a meta do milênio em relação à mortalidade materna no Brasil. Isso significa que o aborto ele está pesando, ele está nos puxando para trás na possibilidade de chegarmos no cumprimento da meta. O aborto e a cesariana são problemas ambos que têm raízes certo desrespeito à mulher,
a respeito à autonomia das mulheres decidirem, inclusive como será realizado o seu parto. E tudo isso, então, o Conselho Federal de Medicina, de alguma maneira, inovou na sua posição anteriormente conservadora e passou a assumir uma posição progressista. É importante também que a gente saiba que a Michelle Bachelet, no segundo semestre, enviará um projeto para o Congresso Nacional do Chile de descriminalização do aborto, e é importante que assim, esse panorama mundial ele seja bem assim, exposto. Não é? Na realidade, todos os países que são países afluentes têm leis favoráveis à descriminalização, exceto Polônia e Irlanda. Sim, a Polônia é um país muito católico. Eu acho que é importante que a gente note que há presidentes homens progressistas que se posicionaram contrários. A Cristina Kirchner também de verdade se posicionou contrária, mas a Michelle Bachelet não. Eu tenho muita expectativa em relação ao que acontecerá no Chile, porque será o segundo exemplo na América do Sul, não na América Latina, mas especificamente na América do Sul, e que pode inspirar o Brasil. Eu diria que é possível que nesse momento as alianças elas sejam refeitas. A aliança ela pode ser entre os grupos feministas com os médicos, e isso é uma novidade num país como o Brasil. Claro. Claro, a gente tem um parlamento hoje que é mais conservador, o parlamento eleito ele é mais conservador que o anterior. A gente tem votações imensas em deputados homens que se posicionaram nas eleições claramente contrários à descriminalização do aborto. Nossa bancada feminina diminuiu, nossa bancada feminina e feminista diminuiu nesse próximo mandato. Entretanto, eu diria que as manifestações de julho elas foram muito claras em relação à pauta emancipatória. Eu penso que naquele momento a oposição ao Marco Feliciano, ao que vinha sendo ameaçado no Congresso em relação às conquistas dos direitos homoafetivos, eu penso que pode ser que a gente tenha um debate esse ano bastante intenso em relação a esse tema. Tomara. Jane, uma pergunta concreta, e estamos chegando já ao final, mas existe possibilidade de, assim como a sociedade brasileira fez com a ficha limpa, uma ação popular que tem que ter um número expressivo, de chegar a isso, a provocar, seja no Supremo, ou seja no Legislativo, embora no Legislativo as chances de ser aprovada são mais complicadas? Eu acho assim que num plano ideal de funcionamento da democracia deliberativa, o ideal se esse movimento viesse da sociedade para o Estado, seria mais adequado. Mas quando a gente trata de direitos de minorias e questões morais divisivas ou em relação às quais há uma forte influência da religião, a tendência é que a proteção desses direitos eventualmente tenha que vir pela via do judiciário, como aconteceu com as uniões homoafetivas. E no caso das uniões homoafetivas, ainda havia uma circunstância que é de a desigualdade atingir todas as camadas sociais de forma equivalente. Acho até que uma maior sensibilidade da imprensa se operou em função disso. Claro. Enquanto que a questão da criminalização do aborto, ela afeta, ela impacta de forma desproporcional as mulheres mais pobres, com menos escolaridade, com menos canais de participação política. Então, os movimentos sociais têm um papel muito importante. Eu seria um pouco mais cética em relação à solução disso pela via do plebiscito ou da iniciativa popular, por ser uma questão contramajoritária. Mas a mera circunstância do debate ser deflagrado já aumenta as chances. A gente também tem que acreditar na democracia. Isso é 1 minuto para encerrar. Eu diria que nesse momento a minha esperança é que no próximo ano nós tenhamos a possibilidade de ter na sociedade brasileira um debate franco, informado, aberto, como aconteceu em outros países, e que vai permitir que a cidadania brasileira tome as suas decisões com relação à reprodução humana. Lígia, você... saudar a cobertura muito correta que a mídia fez. Pequena, muito pontual, mas muito correta. E isso, foi no ponto. Isso abriu uma janela de visão sobre o problema muito importante, que sequer nós, que somos
feministas, que somos pessoas que de alguma maneira temos relação com o tema, nós pudemos olhar para essa janela e, inclusive, aprofundar a nossa capacidade de reflexão. Muito importante esse posicionamento, ainda residual, ainda embrionário, mas de alguma maneira que abre uma perspectiva de debate. Chegamos ao final desta edição. Quero agradecer vivamente a presença aqui no Rio da professora Lígia Bahia, da médica e ex-ministra Nilceia Freire e da professora de Direito Jane Reis. Na próxima semana vamos tratar das pesquisas eleitorais nas eleições deste ano. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa pela TV, pelo rádio e pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.